Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que já me acompanha, que está aqui toda quarta-feira, 20 horas. Bem-vindo para você que ainda não me conhece. Meu nome é Igor Richter, eu sou nutricionista e diariamente eu entrego em diferentes plataformas conteúdos com alto embasamento científico, mas de uma forma prática para que você consiga aplicar esse conhecimento no seu dia a dia de consultório e dessa forma atingir resultados ainda melhores de hipertrofia e emagrecimento com os seus pacientes. Então, essa semana estamos de volta com as aulas semanais. Essa é uma aula gravada, às vezes essas aulas semanais serão gravadas, outras vezes ao vivo. E o tema dessa aula de hoje, o maior erro cometido por nutricionistas na prescrição de macronutrientes. Então, aterrissando, como que eu cheguei ao tema dessa aula de hoje? Geralmente, eu defino o tema das aulas semanais com base em alguma coisa que tenha acontecido, ou perguntas que vocês me enviam pelas caixinhas, pelo direct, ou vivências do dia a dia de consultório. E recentemente eu encerrei as inscrições para mais uma turma da formação Escola da Nutrição Esportiva. Os alunos dessa turma têm acesso a um grupo no WhatsApp que é a nossa comunidade, onde diariamente nós estamos interagindo. E esses dias uma aluna mandou essa pergunta. Após uma atividade física intensa, o consumo de carboidratos no pós-treino, um consumo maior, principalmente aqueles carboidratos de maior índice glicêmico. Então, na formação, eu falo sobre esse momento pós-treino como um momento estratégico para nós encaixarmos, por exemplo, um doce na dieta do nosso paciente. E ela perguntou se esse consumo pós-treino poderia promover a lipogênese, poderia favorecer uma maior construção de gordura a partir do consumo desses carboidratos, ou se realmente esse carboidrato pós-treino seria encaminhado ali para repor as reservas de glicogênio hepático e muscular. O glicogênio, aquela reserva de carboidratos que o nosso corpo constrói na musculatura e também no fígado. Então eu vou usar essa pergunta que eu recebi lá no grupo como um gancho para o tema da nossa aula de hoje. Na verdade, Nutri, existe uma hierarquia no cálculo da dieta. Quando nós vamos calcular a dieta para o nosso paciente, existem alguns pontos que são prioridades em relação a outros. É sobre isso que a gente vai comentar nessa aula de hoje. Então, o maior erro dos nutricionistas em relação à prescrição de macronutrientes é não conhecer ao certo essa hierarquia. Primeiro, galera, a quantidade de calorias que nós vamos prescrever, já aterrissando nessa questão da hierarquia em uma conduta nutricional, a quantidade de calorias que nós vamos prescrever, ela é mais importante do que a distribuição de macronutrientes. Tudo bem? Então, se eu vou prescrever para o meu paciente 2.000 calorias, a dieta dele ter 2.000 calorias é mais importante do que a maneira como eu vou distribuir essas calorias e macronutrientes. Então essa setinha para cima que eu coloquei aqui é que as calorias da dieta, elas são mais importantes do que de fato a distribuição de macronutrientes, certo? Então essa é a primeira ideia que nós temos que ter ao ingressar nessa aula de hoje, trazendo isso para os objetivos que nós vamos trabalhar no consultório, principalmente hipertrofia e emagrecimento. Quando eu vou atender um paciente e quando eu vou trabalhar com esse paciente o objetivo de hipertrofia, na grande maioria das vezes, eu vou prescrever para esse paciente, eu vou precisar prescrever para esse paciente um superávit calórico. Ele vai precisar estar consumindo mais calorias do que gastando, certo? Essa diferença positiva entre o que ele consome de calorias e o que ele gasta, nós chamamos de superávit calórico, certo? Então, eu prescrever essa dieta de acordo com o que eu calculei em relação a calorias, esse volume de calorias, esse número de calorias é mais importante do que a distribuição de macronutrientes. Como que eu vou distribuir esse macronutriente, beleza? Já no emagrecimento, o déficit calórico, o paciente estar gastando mais calorias do que consumindo, eu garantir isso através do plano alimentar é mais importante do que a maneira como eu vou distribuir as proteínas, carboidratos e gorduras dentro dessas calorias. Igor, então você está dizendo que a distribuição de calorias não é algo importante? Claro que não, certo? Até porque através da distribuição de macronutrientes,
eu vou conseguir aumentar a adesão do meu paciente, né? Eu consigo, por exemplo, prescrever mais proteína para ele ter mais saciedade, preservar a massa muscular. Então, saber dividir macronutrientes também é extremamente importante, mas em uma hierarquia da prescrição nutricional, o número de calorias importa mais. Então, trazendo isso de uma forma mais dinâmica, certo? Não sei se tem alguém aí que já fez aula de pintura ou algum pintor que também seja nutricionista, estudante de nutrição, e esteja assistindo esse vídeo, mas é como se em uma pintura, em um quadro, as calorias elas fossem a moldura, certo? Então, mesmo que você nunca tenha estudado sobre pintura, o bom senso nos diz que em uma pintura eu não posso exceder, né, a margem, eu não posso exceder a moldura. Então a gente consegue aplicar essa mesma linha de raciocínio para o plano alimentar. Uma vez que eu calculei as calorias da dieta do meu paciente, eu não posso extravasar. Eu tenho que me atentar e me conter dentro dessa margem, certo? Então, trazendo isso de forma dinâmica, é como se as calorias fossem essa moldura e a distribuição de macronutrientes fosse de fato o conteúdo. Tudo bem? Eu não posso estender a pintura para fora dessa margem. Assim como, na maioria das pinturas, eu não posso deixar espaços em branco dentro dessa margem. Fez sentido? Então eu vou definir as calorias que eu vou prescrever para o meu paciente. Essas calorias é como se fosse essa moldura, tudo bem? E eu vou preencher essas calorias com os macronutrientes. Trazendo para um exemplo mais prático, né? Digamos que você vai atender um paciente com o objetivo de hipertrofia. Então você foi lá, fez uma anamnese com esse paciente, ele te contou como que é a rotina dele, como que é a rotina de treinos, né, o deslocamento dele ao longo do dia. Você fez uma avaliação nutricional nesse paciente e usando todos esses conhecimentos que eu acabei de mencionar, você calculou o gasto energético desse paciente, o gasto energético total, né? Sigla aqui de GET. Então você sabe quantas calorias esse paciente ele gasta por dia. Tudo bem? Nesse exemplo, eu coloquei um gasto energético total diário de 2.000 calorias. Para que esse paciente tenha um resultado melhor de hipertrofia, como eu já comentei, é fundamental nós prescrevermos um superávit calórico, uma quantidade de calorias maior do que ele gasta. Se ele gasta 2.000 calorias, para eu garantir um superávit calórico, eu preciso prescrever uma dieta com mais de 2.000 calorias, certo? O valor energético total é a quantidade de calorias que vai ter na minha dieta, que é o VET. Tudo bem? Nesse exemplo aqui, eu trouxe um VET de 2.500 calorias. Então, através dessa conduta, eu garanti para o meu paciente um superávit calórico de 500 calorias. Até aqui, fez sentido? Trazendo isso para a hierarquia, né, de uma conduta nutricional. Essas 2.500 calorias é como se fosse essa margem, essa moldura. Tudo bem? Então, 2.500 calorias é a prioridade nesse plano alimentar. Eu vou utilizar os carboidratos, proteínas e gorduras para preencher essa moldura. Tudo bem? Então é extremamente importante eu não extravasar nesse cálculo para além dessa moldura. Da mesma maneira que é extremamente importante eu não deixar espaços em brancos. Em um plano alimentar, por exemplo, para hipertrofia, se eu extravasar para fora da moldura, o que vai acontecer possivelmente, né? Obviamente que isso depende de uma série de fatores, mas para tornar a nossa explicação aqui mais simples, se eu extravaso essa prescrição de calorias, se eu prescrevo mais macronutrientes do que 2.500 calorias, o que vai acontecer com esse paciente? Muito provavelmente ele vai ganhar mais gordura, o que eu não quero em uma dieta para hipertrofia. A minha intenção principal é que esse paciente ganhe massa muscular, por mais que ele vai ganhar um pouquinho de gordura durante o processo, né? Quanto mais eu extravaso esse cálculo para além do que eu calculei, maior a chance dele ganhar gordura. Tudo bem? Por outro lado, pensando no emagrecimento, se eu extravaso essa prescrição, muito provavelmente, se eu extravaso essa prescrição de macronutrientes, muito provavelmente esse paciente não vai emagrecer, né? É possível que ele não entre ali no déficit calórico que eu calculei. Se, por exemplo, em uma dieta para emagrecimento, eu prescrevo menos carboidratos, proteínas e gorduras do que o que eu calculei, o que vai acontecer muito possivelmente, né? Se eu deixar mais espaços em brancos
em branco dentro dessa moldura? Esse paciente ele vai sentir muita fome, né? É possível que esse paciente perca muita massa muscular. Então, qual que é a ideia principal? Eu tenho que estabelecer o VET, o valor energético total, que é essa moldura, e preencher o interior dessa moldura com carboidratos, proteínas e gorduras, sem extravasar e sem deixar espaços em branco. E aqui uma pergunta muito interessante que talvez até torne ainda mais transparente esse raciocínio, o conteúdo da aula de hoje. Mas, Igor, é possível o meu paciente engordar fazendo dieta low carb? Não é só possível, como é comum, certo? Se o paciente, digamos que ele vai fazer uma dieta low carb por conta própria, se esse paciente ele passa a reduzir a ingestão de carboidratos, mas ele aumenta a ingestão de proteínas, consequentemente de gorduras, ou até mesmo de alimentos fontes de gordura, é bem possível que esse paciente ele não cumpra o déficit calórico, né? Ele faça a ingestão de mais calorias do que ele precisa, até porque gordura tem mais caloria do que carboidrato. Então é muito comum o paciente tentar fazer uma dieta low carb, reduzir a ingestão de carboidratos, fazer uma maior ingestão de gorduras e, consequentemente, engordar. Então é possível o seu paciente engordar fazendo uma dieta low carb, até porque low carb é uma classificação de acordo com a divisão de macronutrientes, certo? E a gente já entendeu até aqui que em uma dieta a quantidade de calorias é mais importante do que a distribuição de macronutrientes. Então, pensando em uma classificação em relação ao número de calorias, uma dieta hipercalórica, como o nome já diz, é uma dieta onde eu tenho mais calorias do que eu gasto, né? Uma dieta isocalórica ou normocalórica é uma dieta onde eu ingiro, eu faço ingestão, né, da mesma quantidade de calorias aproximadamente do que eu gasto. E uma dieta hipocalórica, o hipo, lembra de pouco? Uma dieta hipocalórica é uma dieta onde eu faço a ingestão de uma quantidade menor de calorias do que eu gasto, certo? Então, essas classificações na nossa hierarquia importam mais para os resultados do nosso paciente do que a divisão de macronutrientes. Então, low carb, uma dieta low carb, ela está relacionada com a classificação dos macronutrientes, com a distribuição de macronutrientes e não com o cálculo de calorias. Fez sentido, pessoal? Então, para aquele paciente que chegar no seu consultório perguntando: como que vai ser minha dieta? Vai ser low carb ou dieta low carb? É melhor para emagrecer? É melhor para ganhar gordura, para ganhar massa muscular? Enfim, né? Você já sabe o que você vai responder para esse paciente, né? Uma vez que você entende esse conceito das prioridades dentro de uma prescrição nutricional, isso vai garantir muito mais resultado para o seu paciente. Porque se você prioriza a quantidade de calorias ao invés da distribuição de macronutrientes, isso tende a gerar mais resultados, certo? Se você prescreve as calorias de forma adequada, né, esse paciente tem uma maior chance de ter resultado do que se você erra no número de calorias e acerta na quantidade de macronutrientes. Então, se você faz uma prescrição, por exemplo, para emagrecimento, e você consegue colocar esse paciente em um contexto de déficit calórico, esse paciente vai emagrecer. Pode entrar alguns colaterais, por exemplo, esse paciente sentir muita fome, não ter adesão à dieta no longo prazo. Então, como eu já falei, a distribuição de macronutrientes também é extremamente importante. Porém, se em uma dieta, né, para emagrecimento, você acerta na divisão de macronutrientes, mas não coloca esse paciente em déficit calórico, ou seja, não prescreve uma dieta com um número de calorias onde esse paciente vai estar gastando mais energia do que consumindo, esse paciente não vai emagrecer. Então, no melhor dos mundos, obviamente, a gente tem que acertar o cálculo de calorias e também a distribuição de macronutrientes. Mais uma vez que a gente vai errar um desses dois, é melhor nós errarmos a distribuição de macronutrientes do que o cálculo de calorias, beleza? Por isso, entender todo esse conceito é fundamental para você gerar mais resultados para o seu paciente. E, na minha opinião, o que gera muito essa confusão é essa questão da prescrição de macronutrientes em grama por quilo, né? Ou então em valores percentuais, tudo bem? Então, quando a gente
observo em estudos, eu prescrevo para meus pacientes os macronutrientes em grama por quilo. Recomendo que vocês façam o mesmo lá na formação. Eu ensino os pacientes a prescreverem em grama por quilo. Eu acho que o resultado ele é muito mais assertivo, mas um outro lado desses cálculos em grama por quilo é essa dificuldade, né, até mesmo essa falta de conhecimento na hora de priorizar a hierarquia em uma dieta. Então, esse estudo aqui, por exemplo, né, ele conta pra gente que em uma dieta para hipertrofia, valores bons, valores interessantes de proteína em grama por quilo vão de 1,6 a 2,2 gramas de proteína, né, por quilo de peso do nosso paciente. Então, a gente tem essa informação. Para hipertrofia, vale a pena eu prescrever para o meu paciente de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Imagina o seguinte, para esse mesmo paciente que eu coloquei como exemplo em slides anteriores, um paciente de 70 quilos, né, com gasto energético de 2.000 calorias por dia, certo? Onde eu vou prescrever, para favorecer essa hipertrofia, uma dieta de 2.500 calorias. Digamos que logo de cara eu já defini para esse paciente, né, de proteínas, que eu vou prescrever 2,2. Eu vou prescrever 2,2 gramas de proteína por quilo de peso para esse paciente. Então eu vou lá e anoto isso na minha prescrição. Beleza? Aí eu vi em outro artigo, e a partir daqui eu estou exemplificando, tudo bem, galera? Eu trouxe aqui a evidência sobre a recomendação de proteína, mas a partir de agora eu vou dar exemplos para facilitar e não tornar aqui a nossa aula tão desgastante. Então, proteínas, eu defini com base nesse artigo que eu vou prescrever 2,2 gramas de proteína por quilo de peso para esse paciente. Carboidratos, eu vi em um outro artigo, por exemplo, que o ideal é 5 gramas por quilo, aí eu anoto lá na minha prescrição. E eu vi também em um outro artigo que eu tenho que prescrever 1,5 gramas de gordura por quilo de peso. Então nota aqui, galera, se eu não levo em consideração as calorias que eu calculei para esse paciente, no caso 2.500, o que acontece se eu considero só o cálculo em grama por quilo? Só de definir essas margens, esses valores, eu já extrapolei o plano alimentar desse paciente. Com certeza esse paciente não vai ter o melhor resultado. Quando eu calculo só em grama por quilo, sem considerar, sem colocar aquela moldura em volta, sem colocar aquele limite em volta, né, a chance de eu extrapolar esse resultado é muito grande. E foi isso que aconteceu nesse exemplo. O cálculo dessa dieta, multiplicando aqui no caso as proteínas pelo peso do paciente e vezes 4, porque uma grama de proteína tem 4 calorias, a mesma coisa para carboidratos e a mesma coisa para gorduras, considerando que 1 grama de gordura tem 9 calorias, eu já encontrei um valor energético nesse plano alimentar que foi muito além do que as 2.500 calorias. Então, muito provavelmente, esse paciente seguindo essa dieta, né, vai ganhar muita gordura. Vai ganhar massa muscular? Vai, mas vai ganhar muita gordura. Consequentemente, isso não vai gerar um resultado estético favorável, né, e pode desenvolver complicações de saúde no nosso paciente por conta desse ganho de gordura em um curto espaço de tempo. Então, Igor, como que eu vou fazer? Antes de mais nada, Nutri, se você está chegando agora, talvez se você chegou há mais tempo, você já percebeu isso, mas o que eu prezo aqui na escola da nutrição esportiva? Nós temos que aprender o conteúdo, nós temos que dominar esse conteúdo, obviamente, através de conteúdos científicos, através de artigos científicos atualizados. Nós temos que aprender, nós temos que aplicar, né? A aplicação, inclusive, faz parte do processo de aprendizagem e lá na frente, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a vida do meu paciente. Então não tem atalho, Nutri. Eu vou aprender, eu vou aplicar e dessa forma eu vou transformar a vida do meu paciente. Então, para iniciar esse processo através da aprendizagem, não tem atalho, método infalível de estudo, bundinha na cadeira. E é isso que vocês estão fazendo nesse exato momento, se vocês estão assistindo essa aula. Então, já que você está assistindo essa aula, tira um print da tela do celular, se você estiver assistindo pelo celular, ou tira uma foto da tela do seu computador, coloca lá no seu Instagram, certo? Marca @escola
da Nutrisportiva para mostrar para os seus pacientes e para os seus futuros pacientes que você tem esse compromisso com o aprendizado, certo? Que você quer realmente transformar a vida desse paciente e você está afiando o seu machado para isso, beleza? Já vou explicar como que nós poderíamos fazer, né, para ajustar aquela prescrição errada que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o que a gente viu aqui? É que, considerando apenas a distribuição de macronutrientes em grama por quilo, né, provavelmente eu vou exagerar na prescrição de calorias, ou eu vou subestimar essa prescrição de calorias, o que também vai impactar de forma negativa nos resultados. Então, o que eu deveria fazer? Como que eu vou ajustar esse cálculo para o meu paciente ter resultado? E qual é a grande diferença, né, de considerar esses fatores em comparação a entregar uma dieta pronta? Ou então, né, a gente vê na internet várias dezenas de manchetes, centenas de manchetes, falando sobre receitas milagrosas para emagrecimento, para hipertrofia. Eu tenho que individualizar essa prescrição de acordo com a quantidade de calorias que eu devo prescrever. Isso o nutriente não encontra em dietas prontas, certo? Aquele paciente que está na nossa frente, ele merece, né, um cálculo individualizado, uma distribuição de macronutrientes individualizado. Então, essa aqui na tela nós estamos vendo uma grande diferença entre fazer um trabalho sério, um trabalho embasado, do que simplesmente entregar uma dieta pronta. Eu sei que tem nutricionistas que entregam uma dieta pronta, né? Tem outros profissionais que não deveriam, que não podem legalmente, mas entregam uma dieta pronta. Mas você, que está aqui comigo assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você tem esse compromisso com a aprendizagem, aplicação e esse compromisso em transformar a vida do seu paciente. E aonde está a principal diferença de uma dieta pronta, de uma dieta genérica, para uma dieta realmente calculada? Você vai calcular o gasto energético do seu paciente, né? Você vai utilizar a fórmula correta para esse paciente, você vai realizar uma anamnese para conhecer a rotina desse paciente, você vai prescrever a quantidade de calorias que está associada ao objetivo desse paciente, ou um superávit calórico ou um déficit calórico, e uma vez que você encontra esse número de calorias, você vai determinar mentalmente essa moldura, né, que é a prioridade. O número de calorias é a prioridade, por isso que eu coloquei aqui uma coroa, né? Você vai determinar mentalmente essa moldura e você vai distribuir os carboidratos, proteínas e gorduras aqui dentro. Foi exatamente isso que eu fiz para corrigir aquela dieta anterior que eu mostrei para vocês. Imagina, para esse mesmo paciente de 70 quilos, eu posso para esse paciente prescrever 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, eu posso manter essa prescrição de carboidratos, né, em 5 gramas por quilo, mas alguma coisa eu tenho que ajustar para que essa prescrição fique dentro dessa moldura de 2.500 calorias. Nesse caso aqui específico, eu ajustei a quantidade de gorduras. Então, eu diminuí a quantidade de gorduras, certo? Ah, Igor, isso quer dizer que eu sempre vou precisar diminuir a quantidade de gorduras? Não, nem sempre. Vai depender das individualidades para o seu paciente. Para alguns pacientes, manter esse consumo de carboidrato mais alto é mais interessante. Para outros, não é tão interessante. Isso vai depender também do metabolismo desse paciente. Você tem alguns exames que você consegue interpretar isso, como, por exemplo, um exame de CPK, um exame de insulina basal. Você consegue determinar qual seria a melhor prescrição de carboidratos para esse paciente, né? A questão das proteínas também, por exemplo, em uma prescrição para emagrecimento, como eu já mencionei, você vai fazer uma prescrição maior de proteínas. Então, essa divisão de macronutrientes, ela vai ser individualizada, né, para as características do seu paciente. Mas o principal, né, e a ideia principal dessa aula é, independente dessa distribuição de macronutrientes, essa divisão ela precisa estar dentro dessa moldura, dentro dessa margem, que nesse exemplo, nesse caso, são 2.500 calorias. Então, o maior erro que eu vejo nutricionistas cometendo na divisão de macronutrientes, que é o título e o tema dessa aula, é justamente não considerar essa moldura. Calcular a divisão em proteínas, carboidratos e gorduras em grama por quilo e extrapolar
essa moldura, certo? Ou então subestimar e fazer uma prescrição muito aquém dessa moldura. Então essa é a ideia principal dessa aula. E associando com aquela pergunta lá do início, né? Reformulando aqui a pergunta que criou esse gancho para a aula de hoje. Após uma atividade física intensa, esse consumo de carboidratos no pós-treino não corre o risco do corpo, no caso do paciente, promover a lipogênese, abre aspas, construção de gordura, ou eles serão utilizados apenas para a reposição do glicogênio hepático? Como nós podemos associar todo esse conhecimento da aula de hoje, né, na resposta dessa pergunta? Muito simples, né? Vai importar mais, em um caso de emagrecimento, por exemplo, vamos contextualizar aqui um caso de emagrecimento, vai importar mais a quantidade de calorias que o meu paciente em emagrecimento consome durante as 24 horas do dia do que, né, a quantidade de carboidratos que ele vai comer naquela refeição pós-treino, tudo bem? Então ele pode consumir uma quantidade enorme de carboidratos no pós-treino, ele pode ter naquele momento, né, um aumento expressivo da lipogênese, mas vai impactar mais a quantidade de calorias que ele consome no dia. Por quê? Ele pode até ter uma maior lipogênese naquele momento, mas como o corpo dele vai estar em déficit calórico, em outros momentos do dia, né, o corpo dele vai precisar quebrar esse tecido adiposo para gerar energia. Então, ao longo das 24 horas, impacta mais a quantidade de calorias que esse paciente consome do que a quantidade de carboidratos naquele momento pós-treino, por exemplo. Fez sentido o porquê desse tema com base nessa pergunta? Tudo bem? Então, uma vez que você garante uma prescrição adequada de calorias de acordo com o objetivo do seu paciente, não faz diferença se ele vai consumir uma quantidade de carboidratos muito grande em um único momento, como nesse momento pós-treino. Obviamente, como eu já falei e enfatizo, a distribuição de macronutrientes é importante, né, para você aumentar a adesão desse paciente, né, para você reduzir a fome desse paciente. Então, a distribuição de macronutrientes adequada vai trazer uma série de benefícios que realmente pode revolucionar os seus resultados, principalmente pensando no longo prazo, mas falando de calorias, comparando a quantidade de calorias com distribuição de macronutrientes, a quantidade de calorias vai ter um impacto maior. Beleza? Então, esse foi o conteúdo da nossa aula 90. Se você gostou, já peço para você deixar o like nesse vídeo aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se você está chegando agora, já se inscreve também no botão vermelho aí embaixo desse vídeo. E se ficou qualquer dúvida sobre o conteúdo dessa aula ou qualquer dúvida que você tenha, você pode mandar no Instagram, @escola da Nutriesportiva. E se você tem alguma dúvida parecida com essa, que foi a pauta, né, que foi o gancho para a pauta da aula de hoje, também manda lá no direct, porque pode ser que a sua dúvida vire um conteúdo das aulas semanais aqui no YouTube. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção até agora e até a próxima, até semana que vem.